Olá, bom dia. Da onde que eu estou gravando, ainda são 11 horas da manhã, então é bom dia. Prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco das informações, compartilhar um pouco da minha experiência e participar principalmente do Selecta Day. Estou muito feliz e gostaria de agradecer a Vânia Goulart, que é diretora da Selecta, e a Batira Almeida, que é a presidente do Instituto Ponte. O Selecta Day é uma importante iniciativa para poder captar recursos e fundos para poder garantir e fazer a manutenção dos estudos de jovens aí que fazem parte do Instituto Ponte. Pois bem, me chamo Kleber Alves, sou diretor de negócios e expansão do Grupo Educavix. Nossa missão aqui são 3 pilares que nós temos aqui, né? A educação, o estágio e o emprego. Então, tudo se inicia na educação. Nós acreditamos firmemente nesse desenvolvimento, na capacitação do jovem como fator gerador de pessoas pensantes, pessoas atuantes, empreendedores, profissionais capacitados. Então, tudo se inicia na educação do jovem. Então, o Instituto Ponte tem uma importante visão sobre isso, né? E acaba que atua muito fortemente nessa linha. Ok, e aí, quando me chamaram para poder participar e falaram assim, Kleber, qual vai ser o tema que você gostaria de explorar no Selecta Day? Eu falei, cara, eu tenho um tema muito interessante que de vez em quando eu sou convidado para poder participar de uma palestra na escola e eu abordo esse tema que é o planejamento de carreira. E aí, por que não falar sobre planejamento de carreira para jovens? Justamente porque você iniciar uma corrida, que é a carreira, bem preparado, aumenta as suas chances de sucesso, né? Aumenta as suas chances de você negociar bem as etapas da sua carreira e faz com que você tenha uma visão mais clara de onde que você quer e pode chegar. Então, planejamento de carreira não é somente para profissionais que já estão atuando no mercado, não. Eu acho que o planejamento bem feito no início da carreira, ele é muito interessante para poder justamente aumentar essas chances de sucesso e aumentar a velocidade com que você conquista seus objetivos, tá? Então, deixa eu pegar aqui o material que eu preparei. Eu não vou compartilhar porque é muita tecnologia. Então, eu vou colocar o PowerPoint aqui e vou dar prosseguimento. Ok? Vamos lá. Ok. Então, eu inicio minha fala com a pergunta. Planejamento de carreira. Por que eu preciso de um? Na figura no slide inicial da palestra, eu coloco uma montanha, né, uma montanha de gelo, né, então ela deve ser uma cordilheira, então uma montanha muito alta, com quilômetros de altura, muito íngreme, muito perigosa, e isso quando os atletas eles iniciam o desejo, né, quando eles têm o desejo de subir uma montanha como essa, ele precisa de planejamento. Porque é necessário ele entender se o físico dele está preparado, se a mente está preparada, fazer o orçamento para poder comprar os equipamentos, fazer os treinos, planejar a viagem. E normalmente esses planejamentos de conquistar alguns desafios da natureza, eles se iniciam com 2, 3 anos. Não é simplesmente eu vou subir uma montanha e amanhã eu vou pegar minha mala, colocar a mochila e ir lá. Você vai sofrer um acidente, provavelmente vai ser uma aventura fatal. Então é necessário fazer o planejamento. E aí quando a gente fala da nossa carreira, da nossa vida profissional, por que não a gente fazer o mínimo de planejamento logo no início? Eu me vejo, né, quando eu comecei a falar sobre esse tema, quando eu comecei a explorar esse tema,
eu voltei no início da minha carreira, com 17, 18 anos, com uma ânsia enorme de querer trabalhar, por mais que meu pai falasse, estuda, meu filho. Eu não, eu queria trabalhar. E aí me lancei ao mercado sem qualquer tipo de planejamento. Eu não sabia para onde que eu queria ir, apenas fui. Então, aceitei a primeira oportunidade que me deram, foi fantástico, aprendi muito, mas eu acabei trafegando por posições ao longo da minha carreira que, se talvez eu tivesse feito um pouquinho de planejamento, eu poderia ter encurtado um pouco o atingimento de algumas metas, né? Então, eu acho que planejar a carreira no início é um fator muito forte de sucesso. Pois bem, então, esse planejamento para você conseguir viajar, para você conseguir comprar algo, para você iniciar sua carreira ou fazer uma aventura numa geleira, é essencial para poder reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso. Tá? Então, falando do nosso tema, né, carreira, você já parou para pensar como estaria sua vida profissional daqui a 5, 10 ou 30 anos? Se você pegar aí um jovem de 20 anos, daqui a 5 anos ele vai ter 25 e ele já vai ter trilhado já alguns passos, alguns quilômetros dessa caminhada. 10 anos já é o início da consolidação de carreira e 30 anos é perto de aposentadoria. Parece muito tempo, né? Alguns podem dizer assim que é tempo demais poder pensar sobre isso, mas o planejamento ele é orgânico. O que isso quer dizer? Ele vai sendo modificado, alterado e melhorado ao longo do tempo. Mas é importante que você tenha uma visão geral. Se você não pensou ainda sobre isso, eu te convido a pensar, tá? Porque as pessoas que têm um mínimo de planejamento, pelo menos de curto e médio prazo, essa pessoa, com certeza, ela está bem na frente em termos de chances de sucesso, de conseguir melhores posições, de negociar melhor as ofertas que são feitas ao longo da carreira do que quem não pensar sobre isso, tá? Então, eu aconselho fortemente a você parar e raciocinar sobre isso. E aí, essa pergunta ela é de um âmbito bem geral, se a gente pensar no peso que ela tem. Então, você pode estar no início da carreira, no meio da carreira ou chegando ao fim da carreira, de uma certa carreira, né? Para poder pensar sobre isso daí. Algumas pessoas que aposentam, elas acabam criando outras carreiras. Por isso que é importante você ter esse planejamento ao longo da vida muito bem estruturado, porque ele serve não só para quem está começando a carreira, como quem está finalizando a carreira, né? Então, acho que é importante você pensar sobre isso. Por que é importante? Porque se não tem aquela frase assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá bom para você, né? Se o vento te leva para a direita ou para a esquerda, tá tudo certo. Mas eu acho que fica muito mais saudável e ecológico para a gente quando a gente manda na nossa carreira, quando a gente tem domínio sobre ela, porque ou a gente vai planejar ela ou alguém vai planejar para você, né? Pode ser o mercado planejando, pode ser sua família, ou pode ser uma empresa. Então, eu acho que é importante você ter isso claro, de que você é o dono da sua carreira, porque mesmo dentro de uma organização, dentro da empresa, no mínimo é necessário estabelecer um plano de desenvolvimento em linha com os objetivos da empresa e com os seus próprios planos. Porque senão a empresa ela vai ou manter você numa posição a vida inteira. A gente vê muitos casos aí da pessoa entrar como uma em uma função e aposentar naquela função. Eu não discrimino nem recrimino as pessoas, mas eu tenho a sensação de que poderia ser diferente, né? A pessoa poderia ter lateralidade
ou poderia ter verticalidade dentro de uma empresa, quando é permitido isso, né? Então, eu acho que é bem ecológico com nós mesmos estabelecer um plano para poder a gente ter equilíbrio entre o que a empresa quer, precisa de você e com seus próprios planos, né? E aí eu pergunto a vocês assim, o que é plano de carreira? O que significa isso? Plano de carreira nada mais é do que um conjunto de caminhos e metas bem definidos que servem como um guia de crescimento profissional, tá? Quando a gente chega numa empresa, você ocupa uma posição, normalmente essa posição ela exige uma série de metas a serem cumpridas. E se você pensar em termos da sua própria carreira, existem também caminhos e metas que podem ser planejados para que você cumpra essas metas desse planejamento, né? E aí, quando a gente fala com os jovens sobre plano de carreira, sobre promoção, normalmente eles pensam muito em promoção financeira, mas existem outras formas de você fazer um plano de carreira, né? Eu posso citar alguns aqui, que é a própria promoção, em termos de cargo, né? Ou seja, a pessoa ela quer subir na hierarquia da empresa, ela quer se colocar em posições mais altas no organograma da empresa. Um outro plano de carreira é o aumento de salário. Então, você tem muito claro que você quer aumentar X% ao ano ou que você quer chegar no salário X daqui a 5 anos. Isso também é necessário ter um planejamento, tá? Alguns optam por aumento de responsabilidade. Não necessariamente quer dizer cargo maior ou quer dizer salário maior, mas aumento de responsabilidade. Você quer sair de uma posição júnior e subir para uma posição plena ou sênior, né? Transferência de empresa, eu vejo muito hoje, muito mesmo. É recorrente essa prática do profissional ele sair de uma empresa e ir para outra com planejamento e com o foco de adquirir experiências diferentes. Isso é muito interessante quando ele é planejado e não simplesmente houve uma demissão, vou pular para cá, que é o famoso pular de galho em galho, né, que muitos recrutadores acabam não vendo como muito positivo no currículo. A pessoa que fica um ano e meio e fica pulando de empresa em empresa. Mas talvez ali é necessário a gente explorar um pouco mais para entender se aquela pessoa não estava fazendo essa transferência de empresa como um plano de carreira. E olha que interessante quando isso acontece, porque quando você consegue adquirir a bagagem necessária naquela função, naquela empresa, e ela não te proporciona mais uma possibilidade real de crescimento ou de ganho de conteúdo, está na hora de você pular, né? De você passar por uma nova empresa para que você possa continuar o desenvolvimento das suas habilidades, né, da carreira que você escolheu. Porque quando a gente pega uma carreira sênior, uma pessoa que tem 20, 25 anos de profissão, e quando você vai conversar com ela, você entende que ela construiu aspectos da carreira dela em blocos, mas que no final de tudo é um conjunto total de habilidades, mas eles foram feitos em blocos. Quando a gente fala, por exemplo, dessas profissões mais novas de tecnologia, por exemplo, uma pessoa analista de mídias sociais, essa pessoa, esse profissional, ele tem um conjunto de habilidades. E, às vezes, uma habilidade específica foi desenvolvida numa empresa, ela não deu mais chance, ele se transferiu para uma outra empresa que desenvolveu um novo bloco de habilidades e depois ele pulou para uma outra empresa que desenvolveu mais um bloco de atividades. Então, a transferência de empresa de forma planejada também é muito positiva. Um outro tipo de planejamento de carreira é a aquisição de novos conhecimentos e habilidades. Justamente o que eu acabei de falar, você chega a um certo momento em que
aquilo que você faz já está suficiente e você tem o desejo de ampliar suas habilidades. Aí você pode também fazer um planejamento para poder fazer um MBA, fazer um curso específico para poder aumentar essa bagagem de habilidades. Uma experiência no exterior também é muito saudável. Também é necessário fazer um planejamento, porque tem um deslocamento para um novo país e tem toda uma burocracia que precisa ser atendida. Eu morei nos Estados Unidos durante um mês e foi necessário um ano de planejamento para que isso acontecesse. Eu tive que casar com as férias da empresa em que eu trabalhava, mas, contratar a escola, resolver questões da passagem, da moradia, me adaptar ao novo ambiente quando eu cheguei, e foi necessário um planejamento, mas me trouxe uma uma percepção de mundo muito fantástica. Eu fiquei numa casa com pessoas de 7 nacionalidades diferentes. Então, ali foi necessário que eu convivesse com pessoas ali dentro de uma própria casa e dentro da própria universidade, pessoas com culturas, religiões, modos de vida, né, senso de humor muito diferente, e foi engrandecedor para a minha carreira fazer essa experiência, mas foi necessário um planejamento. E o último que eu trago para vocês é a melhoria de vida, porque a gente está falando somente de carreira, mas às vezes objetivos pessoais, né, o mais comum é eu quero engordar, eu quero virar um maratonista, eu quero aprender a andar de bicicleta. Muitos chegam à vida adulta sem saber andar de bicicleta, nadar. Isso é uma melhoria de vida, é necessário também um planejamento, né? Eu vou entrar numa escola de natação para que eu possa aprender a surfar, nadar, e daqui a pouco eu quero ir para o mar surfar. Então, existe também planejamento de carreira para melhoria de vida, né? É importante deixar claro. Então, só recapitulando, eu falei sobre promoção de cargos, aumento de salário, aumento de responsabilidade, transferência de empresa, aquisição de novos conhecimentos e habilidades, experiência no exterior e melhoria de vida. Então, eu trago um conjunto aqui de 7 tipos de planejamento de carreira para que você possa explorar isso um pouco mais. Ok, já falamos sobre os tipos de planejamento de carreira, e agora, como é que eu faço? Qual o próximo passo? Então, o próximo passo é estabelecer metas. E aí eu trago para vocês aqui essa provocação de que a gente tem que estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. E trabalhar cada uma delas de trás para frente. O que isso quer dizer de trás para frente? Quando você vai olhar a sua carreira ou aquelas opções ali de plano de carreira, você olha para frente e visualiza onde você vai estar daqui a 5 anos. Onde que eu vou estar daqui a 10 anos em relação a esse planejamento? Qual que é o salário desejado? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para poder atingir essas metas? Quais meus pontos positivos que eu preciso fortalecer e quais são os meus pontos negativos que eu preciso trabalhar e melhorar? Tá? Porque é o seguinte, ter metas é diferente de ter um sonho. Sonho, a gente tem liberdade aí de sonhar à vontade. Agora, meta é algo que você estabelece, você acompanha e você atinge. Tá? Então, é muito legal quando a gente consegue estabelecer uma meta e cumprir. Eu vou fazer uma viagem e eu começo o planejamento um ano antes de entender para onde que eu vou, quais são os atrativos daquela região, o que eu posso fazer durante o período que eu estarei lá. E aí tem um custo envolvido, então eu preciso fazer um planejamento de trás para frente. E é interessante quando você consegue chegar ao período em que você definiu, comprar a passagem, viajar, registrar suas fotos e voltar para casa com essa experiência. Então, é muito interessante você ter essas metas de curto, médio e longo prazo
para poder conseguir avançar nesse processo de atingimento das metas, desse planejamento. Tá? E o mais importante de planejar é cumprir. Né? Então, eu sugiro que nesse planejamento você estabeleça metas alcançáveis, porque não adianta nada você falar que vai subir o Monte Everest e você não tem condição física nenhuma para poder subir o Monte Everest. Nem que você se capacite. Você pode ter um problema de coluna, você pode ter um problema de joelho, você pode ter um problema de coração. Então, é uma meta inalcançável. Né? Você tem que ter um porte físico, uma preparação a nível de atleta para você conseguir alcançar o Monte Everest ou qualquer outro pico gelado aí. Então, estabelecer metas alcançáveis é legal. Em vez de subir o Monte Everest, eu vou subir um monte com 500 metros de altura. Talvez seja mais factível do que aquele. Então, estabelecer metas alcançáveis, ela também facilita com que você visualize e chegue, né, e alcance isso. Eu gosto muito do fazer um pouquinho de cada vez. Eu acho que tira o peso daquela meta. Então, tem uma expressão que eu gosto muito, que eu aprendi essa expressão com um amigo, que é fatiar o boi, porque você não consegue transportar um boi inteiro, então é necessário que você fatie ele, ou seja, você fracione ele para poder garantir o transporte. Com uma meta é a mesma coisa. Se você colocar uma meta muito alta, em que você precisa de percorrer um longo caminho para poder atingir somente aquela meta, você pode se sentir desestimulado. Então, se você colocar microetapas daquela meta, talvez facilite para você. Tá? E eu gosto muito de olhar de trás para frente. O que isso quer dizer? Olhar a meta lá a ser alcançada e você vir definindo os pontos de trás para frente, vai fazer com que você tenha um início, para que você tenha um começo mais tranquilo, mais leve. Né? Então, você faz a meta, você estabelece a meta, você coloca os pontos a ser atingidos no longo prazo, você depois reduz para o médio prazo e você traz para a realidade atual, que são as metas de curto prazo. Um exemplo muito bacana é você querer comprar um carro de R$40 mil. Aí você olha a meta, você visualiza a meta. Você vai lá na concessionária ou você vai na loja de carros usados e você fala assim, poxa, esse carrinho aqui é o meu sonho, R$40 mil. Como é que eu vou arrumar isso daí? Você faz a conta de trás para frente. Quanto que eu ganho? Quanto que eu devo economizar por mês? E quanto tempo que isso vai durar para poder eu conseguir comprar aquele carro? Eu vou financiar ou fazer um consórcio? Eu vou apenas economizar? Então, você estabelecer esse passo a passo e um pouquinho de cada vez facilita no cumprimento da meta. Tá? Opa, eu saí do slide aqui. E muitos estudantes, muitas pessoas, até profissionais, que já estão aí há muito tempo no mercado, quando eu vou fazer algum tipo de mentoria, vem com a expressão, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como é que eu vou começar. E eu sempre digo para eles o seguinte, você já sabe, você já faz, você não conseguiu ainda fazer a correlação. A sua rotina já é um planejamento. Você acorda, você faz a higiene pessoal, você se alimenta, você toma um banho, se veste, você pega o carro, o ônibus, o metrô, você vai até seu trabalho, você exerce aquela sua profissão e retorna para casa e também tem uma rotina quando você chega. Você tem uma rotina, você tem um planejamento. Quando você vai mudar de emprego, por exemplo, e esse emprego ele mais longe da sua casa, você precisa de fazer um planejamento. Eu tenho que ter, e é sempre de trás para frente. Eu tenho que chegar no meu trabalho às 8 da manhã, mas devido ao trânsito, distância e o tipo de locomoção que eu vou usar, eu preciso de tantas horas antes para poder me deslocar e tanto tempo antes para poder me organizar. Então, você já sabe o que fazer. O planejamento é de trás para frente. Mas, ok, se você não sabe realmente o que fazer, peça ajuda. Converse com colegas, professores,
com uma pessoa mais velha dentro de casa. Pedir ajuda é um ato de humildade e um ato de sabedoria, porque você utilizar as experiências de outras pessoas para poder encurtar a sua atuação é muito mais inteligente do que você se jogar nesse processo, né, de estabelecimento das metas, sem nenhum tipo de orientação. O item que eu sugiro que vocês façam é escrever no caderno, criar uma pasta no computador, no Word lá, e colocar isso de forma estruturada. Coloca lá assim, meta a ser alcançada, 2 pontos. Depois você vem assim, etapas a longo prazo, etapas a médio prazo e etapas a curto prazo. E ali você coloca isso talvez no Excel, para que você estabeleça, tem uma ferramenta muito bacana que eu gosto de usar, que é o 5W2H. Escreve aí, 5W2H. Na internet você vai ver N modelos para essa metodologia de administração, que o como, quem, quanto, quando. Então, são perguntas que você vai responder em relação àquilo ali. Então, escrever no computador ou no caderno é muito legal. E é bom que você visualiza o que você quer, tá? E alimentar esse documento, porque ele é um guia da vida. Você tem um documento desse que você alimenta constantemente, é muito interessante. Então, eu gosto muito quando um profissional fala assim: eu investi tantos R$ 1.000 na minha capacitação ao longo de 2 anos e hoje eu tenho capacidade de entregar esse conteúdo. Ele planejou, ele escreveu, ele sabe quanto que ele investiu em educação para poder ter noção do quanto que agora retorna para ele. Ele utilizou o planejamento de trás para frente para conseguir chegar naquela posição, tá? Eu sugiro você visualizar e rever esse planejamento de 6 em 6 meses. Acho que é um prazo bacana para que você reveja esse planejamento, tá? E aí, vamos em frente, né? Alguma coisa aconteceu no meu aplicativo aqui, mas vamos lá. Comece hoje mesmo. Sugiro você achar um mentor. Grandes personalidades do mundo, talvez a totalidade delas sempre tiveram um mentor. O mentor é aquela pessoa mais experiente, mais vivida, mais velha, aquela pessoa que pode te orientar nesse passo a passo, talvez encurtar alguns caminhos para você. Então, eu tenho meus mentores, de vez em quando eu vou lá beber na fonte dele, ligo e peço uma orientação sobre um item específico, e eu acho muito interessante essa troca. Você não pode se colocar num patamar em que você já sabe de tudo. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça, de que eu estou num constante processo de aprendizagem, e tem pessoas que estão muito mais lá na frente, e é necessário que a gente observe aquelas pessoas. Então, ter um mentor, ter uma inspiração é muito saudável, é muito bacana você conseguir se permitir isso. Seja perseverante, não desista nas pequenas tropeços, né, nos pequenos percalços aí que a vida nos apresenta. Então, é necessário ser perseverante. Muito provavelmente, algum caminho que você tome, você descubra lá na frente que não é um caminho inteligente. Então, você tem que voltar e traçar um novo caminho. E lá naquele documento que você criou, é necessário você escrever, registrar que aquele caminho que você estava trilhando não era interessante, você criou um novo caminho, né? Verificar os custos, o tempo necessário e seguir em frente. Sempre demonstre interesse em qualquer posição que você esteja, né? Como funcionário, como colaborador, como um empreendedor. Demonstre interesse para seus parceiros, para seus colegas. Sempre demonstre interesse. Quando eu gosto muito quando eu pergunto para um gestor assim, qual é a visão que você tem sobre aquele adolescente? Ele é muito curioso. Olha que bacana, ele é muito curioso.
ele faz perguntas inteligentes, porque aquele adolescente está num processo de aprendizagem e ele está utilizando aquele gestor como uma fonte de inspiração. Então, ele vai ali beber na fonte dele. É muito legal isso daí. Então, se espelhar em uma pessoa é legal. Se espelhar em uma pessoa faz com que você observe os passos dela e você aprenda com aquela atitude, como que ela reage. Eu tive, ao longo da minha carreira, diversos profissionais mais experientes em que eu ficava maravilhado com a forma como ele lidava com uma situação, como que ele lidava com uma crise, como que ele agia em determinada situação em que havia pressão, havia meta, havia conflito. Então, aquilo ali tudo, eu sempre me colocava num papel de observador, para que eu aprendesse com aquele profissional mais experiente. Estude sua área, estude muito. E eu acho legal quando um adolescente chega para mim e fala assim, mas Kleber, eu não tenho grana para comprar curso, eu não tenho grana para viajar, para fazer um curso fora, para fazer um MBA. Então eu falo, cara, a internet está aí. A internet está aí com muito conteúdo disponível. Livros em PDF aí à disposição. Eu devo ter no meu arquivo pessoal aqui, sei lá, uns... Então, tem uma quantidade grande de PDFs que chegam para mim que eu guardo, de vez em quando eu envio para alguém, né, que está querendo se desenvolver no assunto específico. E-books. As empresas produzem conteúdo aos montes e eles entregam isso de graça para a gente. Utilize os e-books, vai até a empresa que você se espelha, que você gostaria de trabalhar ou que é muito bem posicionado em relação àquele mercado e vai na área de conteúdo, vai no blog deles, porque com certeza eles vão ter muito material para poder te dar. Webinars, tem um monte, vai no Instagram por volta das 18 horas que você vai ver muito conteúdo bacana. Esses dias eu tinha acabado meu trabalho, né, meu dia, e aí era por volta de umas 19 horas, eu entrei no Instagram só para dar uma olhadinha e estava iniciando, olha só que sorte, iniciando uma live com o Rogério Salume, que é o fundador da Wine, é um líder que eu estudo, me espelho muito nele, é um capixaba, então eu gosto muito da forma como ele lidou com a Wine desde a criação, e o Abílio Diniz. O Abílio Diniz estava na casa dele, né, num momento de descanso, e o Rogério começou a fazer uma série de perguntas para o Abílio. Na verdade, eles são sócios, né, na Wine hoje. E, cara, que coisa bacana. Quanto conteúdo saiu daquela conversa e eu fiquei ali 1 hora maravilhado com a conversa dos dois. Então, assim, qual o custo que isso teve? Nenhum. Eles estavam ali batendo papo. Mas você ouvir e participar de um papo de dois grandes líderes é quase que uma aula de MBA. Então, é de graça. Você tem as palestras também que estão aos montes aí, as pessoas estão entregando conteúdo de graça e você pode aprender muito com o que é entregue para você. Né? Então, seja esponja, mas cuidado. Eu acho que é legal vocês terem a cabecinha de esponja, mas tem que ter cuidado com eu gosto muito um dos mentores meu, que é o Lucas Fonseca, palestrante vencedor aí, ele fala sobre obesidade mental. Você acumula tanto conhecimento que você não sabe o que fazer com aquilo. Então, você ter direcionamento é importante para que você consiga direcionar o tempo, né? Principalmente porque o tempo é precioso. Então, você direcionar os estudos é uma forma também de você otimizar o tempo, porque o foco é importante. É necessário você ter foco para que você possa se desenvolver. Né? E aí eu termino minha contribuição aqui no Select Today. Muito feliz aí, novamente, obrigado pelo convite.
Eu termino com uma dica de 4 livros, que são livros muito interessantes, que eles entregam um conteúdo de desenvolvimento pessoal muito relevante e marcaram a forma como eu enxerguei alguns itens, né, de desenvolvimento. Então, o Ócio Criativo, do Domênico De Masi, fala muito sobre o que você pode fazer no momento de ócio, de que forma que você pode converter esse ócio em negócio, em geração de renda. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. É um livro fantástico para que você entenda que você tem condições de otimizar a sua rotina de forma a torná-la muito mais eficaz do que é hoje. Motivação 3.0, do Daniel Pink. Poxa, motivação é tudo de bom, né? Motivação é nossa energia, nosso combustível para poder a gente alcançar os objetivos, da gente superar os nossos desafios, da gente seguir em frente. Então, motivação é muito legal. E o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, do Jeff Sutherland. É um livro bem interessante também, para que você possa aprender algumas técnicas aí de entrega, né, de planejamento e de entrega de metas. Tá? Então é isso. Eu gostaria de me colocar à sua disposição. Novamente, eu me chamo Kleber Alves. Você pode me encontrar no LinkedIn. Só colocar lá LinkedIn/Kleber Alves. Nosso Instagram é o grupo.educavix. Lá você tem acesso às vagas de estágio e de emprego. E meus contatos estão lá no LinkedIn, telefone, e-mail. Fique à vontade de poder entrar em contato comigo e a gente poder ampliar esse relacionamento aí. Tá? Novamente, obrigado à Selecta. Parabéns ao Instituto Ponte pelo fantástico trabalho que vocês fazem. Continuem assim. Não é à toa que vocês receberam o prêmio das 100 maiores institutos, né, da ONGs no Brasil. Então, é um orgulho para a gente ter vocês aqui dentro do nosso estado, fazendo esse trabalho fantástico, porque a gente sabe que é através da educação que a transformação acontece. E esses jovens aí, vocês, né, do Instituto Ponte, sob a liderança da Batira, estão dando uma oportunidade para nascer novos talentos, novos líderes que vão levar o nosso país para um novo patamar. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.